Bem-vindos a mais um Luz no Campus, o primeiro de 2014. E para hoje, a gente convidou o professor Ivan Amaral Guerini para dar essa palestra para nós, Astrologia Arquetípica e os Princípios da Nova Ciência. Um tema bastante polêmico mas importante para aqueles que, com certeza, através da palestra, vão ver que essa parte de astrologia não é simplesmente coisas supérfluas, mas influenciam bastante a nossa vida se a gente realmente levar a sério. E é justamente por isso que a gente trouxe o professor Ivan para falar desse tema. O professor Ivan é físico, professor titular da Unesp, lá do Instituto de Biociências, aposentado ano passado, 2013. É mestre e doutor em Física Aplicada pela USP, pós-doutor em Teoria do Caos e Complexidade pela Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Ele fez 2 pós-docs, de 85 a 86 e outro de 92 a 1994. Ele trabalha atualmente no Vita Espaço Saúde, em Londrina, Paraná, como escritor, palestrante e professor de educação transdisciplinar e na área de aplicações de sistemas complexos e física quântica, em terapias complementares de saúde. E também é consultor astrológico para indivíduos e casais. Então, eu gostaria de chamar, então, o professor Ivan, que, por acaso, é meu irmão, por coincidência. E, então, por favor. Obrigado, Iraí. Obrigado à estrutura do Luz do Campus, que durante todo o tempo que eu estive aqui em Botucatu ativa, eu ajudei a participar, divulgar parte da divulgação científica que eu fiz muito nos últimos 10 anos que eu estive na ativa como professor aqui do Departamento de Física e Biofísica. É realmente um prazer, uma alegria estar aqui. Na verdade, é a primeira vez que eu estou falando, uma exposição, depois que eu me aposentei oficialmente em setembro do ano passado. E é interessante essa volta. As lembranças que evocam, os sentimentos que evocam, e voltar assim, colocando ali que eu estou em outro lugar, fazendo uma outra coisa, uma outra atividade, uma coisa que eu já vinha gostando, me adaptando, me inserindo há uns 10, 12 anos, e é uma coisa para a qual eu me dedico hoje. Como que a gente pode conciliar um pouco essa questão da astrologia arquetípica e a nova ciência desenvolvida no século passado? Se é possível isso, a minha resposta, obviamente, é sim. E como que eu faço isso? Como proposta, na verdade, tá? Aqui tem algumas referências que eu usei, não sei quantos de vocês conhecem. Se depois vocês quiserem algumas outras referências, eu também posso passar para vocês. Eu tive uma mudança muito grande na vida profissional, acadêmica. Até o ano de 99, 98 eu tirei meu titular. 99, 2000 eu ainda atuava em física aplicada em sistema de solos, principalmente solos não convencionais, solos expansivos, por exemplo. E a partir dessa
fase, que foi uma fase muito decisiva na minha vida, eu mudei muita coisa na minha vida, inclusive minha atuação profissional. Comecei a trabalhar com saúde, a chamada saúde alternativa. Em princípio, uma guinada muito grande, mas alguns estudiosos, pensadores do século passado, vieram falar a favor dessas grandes mudanças, porque o ser humano é feito para fazer mudanças. Isso, de certa forma, me deu um certo conforto ao fazer essas mudanças, e eu realmente fui fazer aquilo que mais me chamava, e estou fazendo hoje aquilo que mais me chama. Portanto, o que eu vou falar aqui para vocês hoje é uma coisa que eu vivencio, que eu gosto e que eu faço sabendo o que eu faço, com gosto, com prazer, com alegria. E eu vou tentar passar para vocês como que eu faço isso, né? Como é que a gente pode ligar essa visão respondendo essas perguntas, né? Dá para conviver com ciência, religião e astrologia? Ou eu preciso escolher? Constantemente nós somos remetidos àquilo que a filosofia nos diz por trás. Ou seja, atrás de toda a ciência, atrás de toda a teoria, atrás de todo o modelo científico, nós temos um conjunto de filosofia. Muito embora isso não seja mencionado. Ninguém, ao assistir uma aula, seja do que for, seja do curso que for, ouve do professor que aquilo é baseado na filosofia do fulano ou do ciclano. Mas, normalmente, 90 e tantos % daquilo que nos é ensinado nos bancos de escola, inclusive da Unesp, vem da filosofia cartesiana, daquilo que Descartes é mais um modelo, tá? Mas Descartes, Newton, Galileu, Copérnico, Bacon e alguns outros desenvolveram lá nos séculos 16 e 17. Nós temos isso como referência. Toda a nossa ciência é baseada nisso daí. E lá naquela época, o Descartes, uma das coisas que ficou clara para o Descartes é que tudo que se trata de matéria fica de um lado e não matéria fica do outro lado, né? Matéria é assunto da ciência e não matéria é assunto da religião, aquilo que não é palpável. Essas coisas mudaram, né, no século XX. Eu coloquei aí uma passagem da Sociedade dos Poetas Mortos para dizer assim: será que dá para a gente juntar aquilo que a gente faz com aquilo que a gente gosta? Essa é uma das coisas que eu vejo hoje lá no meu consultório, lá em Londrina. Muita gente querendo chegar nessa resposta a essa pergunta. Será que dá para eu fazer a minha vida ficar melhor, mais legal? Ou seja, eu fazer o que eu gosto e assim mesmo ganhar dinheiro com isso? Ou ter uma atividade profissional perto daquilo que eu gosto, ou próximo daquilo que eu gosto? Por isso eu coloquei essa frase do Sociedade dos Poetas Mortos, que é o seize the day, aproveitem o dia, o carpe diem. Não sei quantos de vocês se lembram, mas esse filme fala muito disso, de você deixar aquele jeito sisudo de ser e que praticamente não leva a nada, exceto coisas materiais que desaparecem logo, e fazerem aquilo que gostam, se sentindo bem. Será que dá para fazer isso? Ou isso daí é uma fábula, uma utopia? E eu estou colocando ali, eu vou tentar mostrar para vocês que é possível, muito embora nada cai do céu. Precisa uma motivação muito grande, precisa um interesse, precisa uma mentalização, precisa a gente saber o que quer, quem nós somos e o que nós queremos nesta vida, senão não dá. Então eu começo dizendo que é preciso que se tome cuidado com as crenças que não permitem, na verdade, que as nossas vidas sejam extraordinárias. Todos nós temos as nossas crenças.
Essas crenças definem o nosso modo de viver, definem o nosso modelo de vida, as nossas atitudes, as escolhas, as decisões. Se há ou não verdades fundamentais, são essas crenças que irão defini-las. As crenças que nós construímos, crenças que podem ter vindo da ciência, crenças que vêm da religião, crenças da nossa postura, da sociedade, que acaba nos impondo, ou as escolas, ou as igrejas, ou o modo de viver da sociedade, da família, principalmente, acabam nos passando crenças que nós acabamos achando que são verdades. Então eu vou questionar um pouquinho essas coisas, tá? Por exemplo, essa fala do Einstein: a ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Essa é uma famosa frase do Einstein. Einstein, tido como um dos maiores físicos que já existiu, expoente do século passado, tinha uma religiosidade, só que a religiosidade dele de um lado, um viés cósmico, não uma religião que a gente conhece, tradicional, mais dogmatizada ou formatada. Ele tinha uma visão cósmica da vida. A pergunta é: essa é uma verdade ou é uma crença de Einstein? Para os acadêmicos é uma crença, pois que não se pode falar de ciência e religião ao mesmo tempo. Mas essa também é uma crença, de que isso é uma crença. Então, eu estou colocando para vocês assim: qual que é a diferença? Isso é crença ou é verdade? Eu preciso comprar essa ideia completa, ou descartá-la, ou achar que Einstein não estava muito bem quando ele falou isso, ou simplesmente ignorar essa fala do Einstein. Mas ninguém faz as coisas por pedaços. O Einstein fez o que fez, expoente do século passado na física, como um ser humano íntegro, com a vida dele, com as crenças dele. Então, no mínimo interessante ver por que ele teve essa fala, por que ele fez essa colocação. Se a gente olhar Descartes lá atrás, Descartes falava: ou você fica aqui ou você fica ali. E o Einstein parece que está misturando um pouco as coisas aí. Nós queremos chegar no ponto de se dá para inserir a astrologia na nossa vida ou não, tá? Esse é o ponto que a gente quer chegar. Então, de onde vêm as crenças mais fortes? Ela vem do lado científico ou vem do lado religioso? Quando a gente fala em crença, né, de uma forma até pejorativa, a gente pensa mais em religião. Mas a ciência nos dá tantas crenças. Elas podem ser verdades para um conjunto de pessoas ou numa certa situação, mas não deixam de ser crenças. Por exemplo, o controle das coisas, que para ser verdade precisa ser controlado e repetido. Isso é uma crença da ciência. Nós não vivemos só de ciência, nós vivemos a nossa vida inteira. Então, quais são essas nossas crenças? De onde elas vêm? Por que eu as tenho? Porque a minha família é assim? Porque eu estudei em escolas onde os professores pensam assim? Porque eu estou ou estive numa igreja onde se pensa assim ou assado? Segundo Edgar Morin, grande educador do final do século passado, porque não desde aqui também, é preciso dessaber o sabido, senão não há avanço. Se nós não estivermos prontos a dessaber o sabido, não há avanço, seja o que for, seja em qual área for, sempre. Não é porque nós demos um salto em determinado momento que nós já estamos prontos, ou já somos bons, ou já entendemos daquele assunto, etc. Nós somos seres humanos em evolução. E cada dia é dia de evoluir.
Cada dia é dia de refletir. O processo de feedback existe constantemente. E eu só faço esse processo se eu fizer uma autoavaliação, autoconhecimento, autoterapia e por aí vai. Tá? Então, é importante saber de onde vêm as nossas crenças. Todos nós temos um pouco de cada lado aí, se eu for olhar esses dois lados. Qual é o lado que está pesando mais? Será que lá no fundo a gente não fala que o que eu sei é verdade, o que o outro sabe é crença? Tipo, essa figura que está aí, né? Você não pode ser um estúpido desse tamanho, né? Você não verbaliza essas coisas, mas muitas vezes você pensa isso, né? É isso que ele está falando aí. Dizemos isso quando achamos que nossas crenças são muito melhores que as do outro. E com essa fala, esse cara do jeito, com essa expressão, deve ser um ariano ou um leonino, né? Estou pegando, obviamente, o lado ruim desses dois signos, tá, gente? Não tem só o lado ruim, obviamente. Tá? Mas assim, aquela prepotência de falar, eu sei e você não sabe, tá? Eu sou o dono da verdade. Ah, você está falando que é dono da verdade. Não, eu não estou falando nada, mas a fala está dizendo isso. Essa é uma postura muito comum. Se você vai numa igreja, você vê isso, e se você vai numa sala de aula, conforme o professor, você vê isso também. E ele tem todo o direito de falar, porque ele estudou, ele fez graduação, ele fez mestrado, ele fez doutorado, ele fez pós-doutorado, ele foi para o exterior, ele ficou um tempão no exterior, ele fez titular, ele fez não sei o que, ele fez não sei o que, então ele é o bom. Você vê isso nas posturas de sala de aula, você vê isso nas posturas de reunião, você vê isso nas posturas quando você pega carona com o professor para ir para a reitoria da Unesp. Eu não estou pegando mais, mas lembro muito bem dos casos. Você pega carona com certos professores que eles vão ficar no banco da frente, vão afastar o banco, você que se vire lá atrás. Quer dizer, postura de quem é assim. Você quer ir comigo, é assim, entendeu? Porque afinal de contas eu sou o consultor, FAPESP, sei lá o quê, o dono do mundo, né? Só não verbaliza, mas é isso que passa. É só você fazer um pouquinho de leitura que vai além da aparência que você vê isso. Então as crenças estão muito fortes. Não é só a religião. Você vê uma igreja, um pastor falando alguma coisa assim, você fala, nossa, quantos dogmas, pelo amor de Deus. A questão é onde estão mais os dogmas, onde eles mais estão. Eu coloquei a capa de um livro de um autor polêmico dentro da biologia. Eu sei que tem vários alunos de biologia, formados em biologia. Aliás, eu ganhei esse livro de uma aluna da biologia, né? Bruce Lipton, que é o autor, diz: posso afirmar categoricamente que a ciência me levou à espiritualidade, pois as descobertas da física do mundo das células mostram cada vez mais a existência de um elo entre ciência e espiritualidade, duas áreas completamente distintas desde a época de Descartes. O que ele está falando? Apesar do Descartes ter colocado que essas coisas não se misturavam, não devem se misturar, o século XX é século XX, o século XX não é século XVI nem XVII. Nós não precisamos continuar com as crenças do século XVII. Nós não precisamos continuar acreditando que só o que se repete é verdade. Só se a gente quiser. Tá? Então, essa é uma verdade ou uma crença de Lipton? O que diz a ciência clássica? A ciência clássica joga esse livro no lixo. Se alguém tem dúvida, faça uma enquete com os professores que conhecem o livro, ou que já ouviram falar do livro, ou do autor. Então, o que é ciência? Pegando lá na Wikipédia, ciência do latim ciência refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemáticos. Em sentido estrito, ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas.
Claro, a ciência está baseada no método científico. Eu mesmo, lá no começo da minha carreira, dei muita ênfase ao método científico de Galileu, que precisa da experimentação, depois da repetição da experimentação para se comprovar uma hipótese. Se fura a hipótese, tem que formular outra hipótese. É o procedimento do método científico que a ciência usa hoje. E tem o seu lado bom. Tem a sua validade. Eu não estou jogando no lixo tudo que o método científico faz, não. Eu acho que é um equívoco a gente sair de um extremo e ir para outro. Nós temos que reconhecer a validade, mas nós não podemos ficar presos. Isso não é exclusivo. Então, a metodologia, o método científico foi desenvolvido inicialmente por Galileu, séculos XVI, XVII. O que acontece no século XX em termos de conhecimento, de epistemologia, de ontologia, daquilo que está na essência do conhecimento? Acontece muita coisa diferente. Não dá para jogar fora. É preciso que a gente olhe e queira ir mais longe, para a gente ter um outro entendimento do século XXI. A ciência como usada e entendida hoje, a clássica, foi definida no século XVI e XVII por Copérnico, Bacon, Galileu, Newton, Descartes, etc. No século XX, houve um tremendo avanço científico, um salto, um divisor de águas ainda não compreendido pelos defensores da ciência clássica. Ou não compreendido, ou, assim, eu até entendo que houve um salto, mas é melhor eu não mexer. Porque se eu mexer, eu posso perder regalias. Então, melhor não. O que acontece no século XX? Avanços da física quântica, da psicologia junguiana, da teoria do caos, efeito borboleta, que eu coloco ali, sistemas complexos, fractais matemáticos e de comportamento, homeopatia, florais. Eu fiquei 30 e tantos anos aqui na Unesp, quase 38, e eu me lembro como era Botucatu quando eu vim para cá, os pouquíssimos consultórios de médicos homeopatas que tinham por aqui, a busca muito menor da população por homeopatia e florais. E o que acontece hoje? Uma busca muito mais intensa, muito mais consultórios de pessoas, porque a população está procurando. Agora, a homeopatia floral cabe na academia? Não. Não cabe porque não é científico. Isso é uma fala muito mais elegante, né? Na prática, assim, não é sério. Quem usa é um bruxo, um macumbeiro, sei lá, uma coisa assim. Se não verbaliza, pensa, tá? Não faz muita diferença. A atitude mostra. A espiritualidade, as grandes mudanças na espiritualidade, como é que era a religião católica extremamente dominante aí décadas atrás, 30, 40 décadas atrás, e o que nós temos hoje? Tivemos pontos de bifurcação, é preciso que a gente reconheça isso. Pessoas que foram muito mais para o lado espiritualizado e outros que foram para o lado mais formatado, mais dogmatizado, por escolhas, por padrões de família, que na maioria das vezes não se reconhece. Eu posso crescer, mas eu não posso crescer. Paradoxal, né? Eu quero crescer, mas não posso. E se eu me enveredar para uma área dessa, o que vão me dizer os meus pais? Ou os meus colegas? Então eu não posso ser eu mesmo. A religião precisa continuar tendo uma referência, seja um pastor, seja um padre. A ciência precisa continuar tendo uma referência. Afinal, é o professor que sabe. E ai do professor que não sabe. O professor foi feito para saber. Se eu pensar em colocar incerteza, nós vamos ver aí, que está no cerne da ciência desenvolvida no século passado,
a incerteza, tanto no mundo micro como no mundo macro, não vai dar certo. Não vai dar certo porque como que eu lido com incerteza? A certeza leva ao controle. E quando eu saio do controle, eu tenho medo. Lidar com a incerteza é lidar com a vida irregular, incerta. Eu tenho que aprender a confiar. Como é que eu vou aprender a confiar? Ninguém ensina a confiar. Essas coisas estão separadas. A ciência fala de um jeito duro, as religiões falam de outros. Onde eu fico nesse meio? Quando eu tenho dúvida, eu vou perguntar para quem? A transdisciplinaridade é a abordagem que deu origem à física quântica. Quando se fala em transdisciplinar? Nas dimensões superiores, não materiais. Quando se fala do sagrado? Isso é assunto de religião. Isso é assunto de conhecimento. Mas aí fica no limbo, né? Para usar um palavreado religioso, que ninguém vai explicar essas coisas. E aí ninguém vai explicar, eu fico com aquilo que mais me convém. E aí, voltando à origem, a astrologia é muita bobagem, né? Astrologia, horóscopo, é muita bobagem. Será? Quanto isso é crença e quanto eu devo procurar saber mais? O lado mecanicista, o lado racional, mais adequado aos cartesianos, também se desenvolveu muito no século passado. E que bom! Que bom! Tem um lado bom? Tem. Ninguém hoje vive sem celular, com raríssimas exceções. Tá? Que bom que a tecnologia se desenvolveu tão rapidamente a ponto de a gente fazer tudo que faz hoje. Que bom que a medicina clássica também se desenvolveu a ponto de poder ajudar em muita coisa, em transplantes dos mais variados tipos. Nós sempre vamos precisar na medicina clássica. Quando alguém sai de um acidente com a perna quebrada, precisa passar pelo médico, pela equipe médica, precisa fazer cirurgia, precisa engessar, tá? Mas tratar de saúde não é só isso. Os profissionais de saúde que estão aqui sabem disso. Então, as coisas se complementam, elas podem se complementar sem problemas. A questão é que os grandes avanços da tecnologia e da ciência clássica do século XX, principalmente, elas trouxeram, ou ele trouxe, né, alguns efeitos colaterais tóxicos à vida humana, como aquecimento global, indústria farmacêutica. Eu não preciso falar o que está atrás disso, né? Quando eu falo isso, eu acho que todo mundo já sabe o que significa. Agrotóxicos. Vai você procurar uma comida saudável hoje? Como é difícil. Vai você falar em nome de um conhecimento maior, eu vou deixar de comer carne, por opção, não por obrigação ou imposição de ninguém. Tá, você vai deixar de comer carne, ótimo. O que você vai comer? Agrotóxico. Porque é muito difícil você comer sem esses ingredientes químicos exagerados e abusados. É muito difícil. Tá? Então, realmente nós estamos numa situação onde nós temos muitas escolhas, mas poucas escolhas sadias. Nós temos aí uma competitividade excessiva, uma corrupção galopante, egoísmos de indivíduos, grupos e partidos, um comportamento fractal não compreendido. Tudo isso é subproduto, que a gente não vê como subproduto, mas acaba sendo, porque o errado é sempre o outro, é o outro que é errado.
Os desvios que eu faço são desvios normais, afinal de contas eu tenho que fazer. Mas o outro não, olha o que ele está fazendo, olha o que o partido fez, olha o que o governante fez. Não tem nada a ver com o que nós fazemos aqui. Isso é lei do engano. Isso é um exagero que é levado pelo nosso modo de viver. Nosso modo de viver leva a isso. Um individualismo não saudável. Tem um individualismo saudável, mas é o não saudável que eu estou falando agora. Grupos fechados na ciência, na religião, na política, na sociedade em geral, todos com dogmas disfarçados. E todos nós temos uma tendência de entrar nisso, tá? Precisa tomar muito cuidado, senão a gente entra nisso, seja onde for. Seja no futebol, seja na política, seja na igreja, enfim, a ciência. Os antagonismos, as dualidades e os maniqueísmos. Esse é o grupo do certo, aquele é o errado, seja o que for. Isso são consequências perversas desse desenvolvimento tecnológico desenfreado que nós tivemos. E aqui eu estou dizendo que os desafios são também para os alternativos. Eu não estou dizendo que os grupos chamados alternativos, ou por exemplo no caso da saúde, não entram nisso aí, não. É muito comum hoje, gente, pessoal da saúde, por exemplo, que eu estou mais envolvido hoje diretamente, fazer, por exemplo, terapia floral alopática ou homeopatia alopática. É meio paradoxal isso, né? Se não inteiramente paradoxal. Mas é assim, você tem medo? Toma Mimulus, tá? Falando de floral. Você nem olha a pessoa, quem é, o que está fazendo, que estágio de vida está. Você tem dor de cabeça? Toma analgésico. É o mesmo raciocínio da alopatia. Floral e homeopatia é outro contexto, gente. Nós não estamos falando de Descartes mais. Se for falar de Descartes, fica na alopatia. É muito difícil, gente, porque exige uma mudança de concepção de vida, como se diz por aí, de paradigma, de visão de mundo. Floral você vai usar a consciência da planta através de uma informação. É preciso toda uma outra visão de mundo para você entender por que você toma floral. Não é só ir lá na farmácia e falar, me dá um floral para tal coisa. Senão vira alopatia. Tá? Então, os alternativos também não adianta a gente querer pregar essas mudanças, falar das mudanças que são melhores, se na prática nós usamos os métodos antigos. Um dos pontos que a ciência clássica não aborda, aliás, reprova, mas pelo qual uma parcela importante da sociedade tem mostrado muito interesse, é a questão da astrologia. Nós vamos entrar com um pouco mais de detalhe. Então, a astrologia arquetípica usa conceitos de padrões repetitivos, fractais de comportamento, interconexões e emaranhamentos da física quântica, mitos, símbolos, sinais acausais, que quem conhece a linguagem fala da sincronicidade de Jung, revivendo, ou usando uma palavra mais acadêmica, revisitando um ensinamento antigo, muitas vezes considerado oculto. Vai falar de símbolos, portanto vai falar de interpretação. A astrologia arquetípica é um conjunto de conhecimentos sobre os astros, suas posições e movimentos, que de forma simbólica e arquetípica propõe a interligação de todas as formas de vida, desafiando as tendências cartesianas de separatividade e fragmentação. Ela engloba os conhecimentos da nova ciência desenvolvida no século XX e precisa da abordagem transdisciplinar, ou seja, considerar outras tantas dimensões além das clássicas que nós conhecemos. A astrologia foi usada pelos humanos há milhares de anos antes da era cristã. É só alguém querer fazer uma pesquisa, entra no Google e vai ver há quanto tempo se usa astrologia.
E há um revigoramento do interesse pela astrologia. Tem havido. A gente vê isso, não só nos profissionais, mas na população. O que está por trás disso? Se a gente ficar com a visão clássica, que é a predominante, que é a mais fácil, que é a mais comum da gente ter, nós vamos pegar a física quântica e fazer da física quântica uma física quântica clássica. É paradoxal isso que eu estou falando, tá? Mas é o que é feito normalmente. A que trata da física quântica com mentalidade reduzida. O racionalismo e separativismo de Descartes, que ainda impera nas universidades. Se eu for olhar para a astrologia arquetípica, ou para a astrologia de uma forma geral, com a visão clássica, eu vou chegar no horóscopo. Eu estou fazendo uma analogia aí das visões, tá? Horóscopo, do jeito que é lido em jornais, ou que vocês ouvem no rádio, televisão, eventualmente, internet, é nada perto do que significa astrologia. É realmente baboseira. É bobagem. Mas não é de horóscopo. Muito embora a palavra horóscopo fora daqui, fora do Brasil, tenha uma conotação de astrologia. Aqui no Brasil, não. Aquela é uma fala de Jung. A astrologia representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. Não foi um cara qualquer que falou isso. O pessoal da área de terapia, da psicologia, sabe. A verdadeira astrologia é um ensinamento antigo e profundo na direção do autoconhecimento. O horóscopo, como se vê no Brasil, é a versão superficial da astrologia, feita de forma a ser desprezada pela ciência oficial, porque não atende os pré-requisitos da mesma. E não é para atender mesmo. Então, se a ciência é definida do jeito que é, pelo método científico, então realmente a astrologia arquetípica não pode ser considerada ciência. Esse não é o ponto. Não vejo que esse é o ponto. Pela primeira vez em novembro do ano passado, fui num congresso de astrologia lá no Rio. E muitos lá ficam brigando porque a astrologia seja considerada ciência. Eu acho que não tem que ser considerada ciência. Eu esperei sair do departamento, viu, Joel? Você já pensou se eu peço afastamento para participar do congresso de astrologia? Acho que não ia dar muito certo, né? Mas aí eu já estava afastado, já estava aposentado, não tinha problema. Mas é interessante você ver como caminham os grupos. Porque é um grupo de conhecimento, que busca conhecimento também. E tem lá os caras falando, não, a astrologia tem que ser considerada ciência. Não tem que ser. Ela tem que ser bem usada. Só isso. A maneira excessivamente racional e separatista de lidar com a vida, exigências de uma ciência séria, como se diz no meio científico, produziu uma alienação tal na sociedade que levou o ser humano a tentar dominar e controlar a natureza. O século XX mostrou, através do desenvolvimento da própria ciência, que isso não é possível. Pela questão da incerteza, que eu tinha falado antes para vocês. O princípio da incerteza que apareceu na quântica, lá na década de 30, século passado. O efeito borboleta, que apareceu na teoria do caos, na década de 60, mostrando que a incerteza é inerente à natureza. Não adianta você ter o melhor computador do mundo, as melhores pessoas, pesquisadores, técnicos, etc. Incerteza é uma coisa natural. Esse efeito borboleta descoberto lá no 50 anos atrás, mais ou menos, está aí hoje. Vocês pegam qualquer site de previsão do tempo, eles vão dar uma previsão de 7 dias, alguns de 10 dias, mas a previsão de 10 dias que eles dão, uma previsão que assim, tanto faz você ver como não ver, tá? Não dá para fazer previsão do tempo, gente. O sistema é muito aberto. Dá para fazer previsão
Quanto mais perto do ponto que nós estamos, claro, mais confiável a previsão. A ponto de eu falar assim, olha, é quase certeza que daqui 1 minuto não chove. Isso é uma boa previsão do tempo, né? Agora, dá para saber o que vai acontecer com a gente no ano que vem? Daqui 1 ano, daqui 2, daqui 10? Dá para saber na nossa vida, qualquer tipo de atividade, seja familiar, espiritual, afetiva, profissional, dá para você ver tendências. Então vamos ver as tendências. E a astrologia arquetípica mostra, aponta tendências. Não com certezas mais, mas com possibilidades. Isso não está tão longe da nova ciência. Dá para conciliar. É só a gente ver como é que estão as nossas crenças. Se a gente for muito cético, né? Então, está na hora de ir além dessa dualidade cartesiana que impede o avanço do conhecimento. De um lado fé, de outro lado razão. É preciso ser racional, né? Vamos dizer os cientistas. E é preciso ter fé, vamos dizer os religiosos. Mas e aquilo que vai além dessa dualidade? Que nem a onda-partícula. Nós precisamos ter coragem de ir além da dualidade. Quem que escreveu Para Além do Bem e do Mal? Nós precisamos ter coragem de ir além. Nós não somos observadores passivos. Nós somos construtores de uma realidade. A nossa realidade hoje é fruto das nossas escolhas de ontem. É preciso parar de pensar que Deus é bom porque me deu tal coisa, ou é mal porque me tirou tal coisa. Essa é uma imagem muito arcaica de Deus. É um Deus cartesiano, é um Deus do século XVII. E a gente não precisa ficar, mas prove. Essa história do prove é tão doída. Essa fala do prove, o que você está falando, é tão doída. E quando você fala isso, você fala assim, então você tem uma fé nessas coisas, né? Você acredita porque acredita. Será que não tem alguma coisa além do prove e do acreditar simples e puramente? Será que nós estamos no século XVII só para ter os iPhone 5S da vida? E para não pensar mais? Será que nós estamos com o nosso cognitivo ainda na mente inferior? De tal forma que a mente superior, eu nem sei se existe, aliás, deve ser uma bobagem. Será que a mente abstrata é só para fazer conta de cálculo algébrico, como eu fiz tanto no meu 2º ano de física? Ou é para a gente ir além? Será que a nossa condição é só para manter o status do que nós somos? Seja professor, médico, enfermeiro, pesquisador, profissional de qualquer área. Quem nós vamos esperar que nos chame para nós transpormos uma linha de forma saudável? Eu não estou falando para fazer transposições de qualquer jeito. Aí seria um rebelde sem causa. Ou vocês pensam que o Einstein, quando nasceu, já desceu uma luz assim nele, falou, esse é o escolhido, ele vai conseguir. Os Einsteins estão no nosso meio. Os Jungs estão no nosso meio. Nós precisamos ter coragem de sermos nós mesmos. E aí eu entro com a questão da astrologia arquetípica. Como eu sei quem eu sou? Se eu olho um mapa, mapa astral, estou falando, eu tenho condição de saber muito mais de mim. Os antigos usavam isso há milhares de anos atrás. Será que é tão bobagem assim? Eu não preciso ficar ouvindo a Clube FM falando do horóscopo do escorpiano amanhã cedo para saber o que vai acontecer comigo. Mas eu posso olhar meu mapa astral.
Estamos no século XXI, é mais que hora de usar as bênçãos do caos criativo e construir uma nova realidade com os conhecimentos existentes. Física quântica, agora eu estou falando do primado da consciência. Astrologia arquetípica, espiritualidade, sem dogmas, se possível. Afinal, somos seres divinos, co-criadores, responsáveis por nosso destino. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, que a gente sempre falou nas igrejas que a gente participou, ou participa, seja qual for. Dentre os cenários possíveis, vamos usar a intenção na criação de uma realidade melhor. Por mais que a gente veja no mapa, e a gente vê as tendências, as potencialidades que a gente tem, se a gente não fizer uma mentalização do que a gente quer, a gente não chega. Porque nós temos as travas, principalmente o campo de família de cada um de nós, que faz a gente patinar. Se alguém quiser, pode usar a palavra karma. É bem usada aí. Você vem com feridas a serem limpas e curadas nesta vida. Você tem uma jornada. Quanto mais você souber dessa jornada, mais você se insere na vida, mais você faz escolhas adequadas, coerentes, mais você se realiza. Então é bom a gente saber dessa jornada, porque ajuda você a ser professor, ser médico, ser dentista, ser engenheiro, terapeuta, psicólogo, quer que vocês sejam. A astrologia fala de todas as áreas da vida humana, todas. Há uma relação íntima entre a posição dos astros, seus movimentos no instante do nascimento do indivíduo e a sua psique. É isso que a gente vê no mapa. Aquele momento mágico que você veio para o mundo, que você corta seu cordão umbilical, você sai do ventre da mãe, você respira a primeira vez, você respira aquela energia do cosmos, como tudo está interligado, você respira, e a gente acredita, porque aí faz parte também das nossas crenças, que você veio para aquele momento não por acaso. Se existir uma pergunta, prove, está fora, porque não dá para provar, do jeito que se entende a palavra, o verbo provar, tá? E alguém que fala prove já vem assim, dá para repetir, né? Normalmente é esse contexto de repetição. Dá para você fazer uma equação e demonstrar que isso é verdade? Não, não dá. Dá para você experimentar, na sua vida, na vida dos seus conhecidos, familiares, etc. Aí dá. Os astros falam do nosso pacote de energia recebido para esta vida, o nosso destino, entre aspas, tá? De propósito. As possibilidades de alterar esse destino. Existe um destino e o nosso livre-arbítrio. É como você aprendesse que você tem um caminho. Esse é o seu caminho, não é aquele. Mas neste caminho, você pode ir mais rápido, você pode ir mais devagar, você pode andar para o lado, para o outro lado, você pode andar para trás, você pode ficar parado. Dentro desse caminho, você escolhe. Você tem liberdade de escolher, mas é este caminho, não é aquele. Tá? O mapa astral dá indicações de nossas metas, dificuldades, travas, limitações, karmas, pontos de realização. Fala dos padrões de nossos relacionamentos, facilidades e dificuldades afetivas, sexuais, familiares, financeiras, saúde, etc. É incrível, que aliás foi um dos pontos que me chamou a atenção, né? Eu sou físico, né? O Iraê falou, físico de formação, quer dizer, como o físico vai mexer com astrologia? Então, a maior crise que eu passei na minha vida, né? Para quem entende um pouquinho de astrologia, estava com Plutão transitando em cima da minha Lua, Sagitariano, 98, 99.
perdi chão totalmente, questionamento de todas as crenças, todas. Assim, você começa a se agarrar às coisas que você ouve ou aparecem na sua frente. Eu fui fazer um mapa astral em São Paulo. Uma moça que eu nem sei mais o nome dela. E eu fiquei umas 3 horas no consultório dela. E ela com o meu mapa. E ela começou a falar da minha vida. Da minha infância, da minha adolescência, das minhas escolhas. E como estava, principalmente, a minha vida naquele momento. Além das informações que eu tive ali, eu saí dali, como eu tenho um interesse no conhecimento, eu saí dali e falei assim: como é que pode uma pessoa que eu nunca vi na vida, simplesmente com um papel na mão, conhecer a minha vida? E eu tinha um aluno aqui, o Rafael acho que não está aqui não, né? O Rafael Andretti, que foi o meu orientado, que me cutucava muitas vezes para o estudo da astrologia. E eu falava: Rafael, tá bom, tá. Eu voltei de São Paulo e falei: Rafael, como é que é o livro não, que você estava falando aí? Eu comecei a estudar astrologia, comecei a ler, comprei muitos livros, fiz cursos. Eu falei assim: eu não quero saber disso aqui, pô. Se eu soubesse desse negócio aqui, eu teria vivido melhor essa fase da minha vida. E eu posso viver melhor outras fases da minha vida. Então é um conhecimento que está aí e que não é apreciado, simplesmente porque ele não é considerado ciência. Mas a nova ciência ajuda, conecta-se, não está solto, não está separado. Quantas vezes a gente pega um mapa e a gente vê do problema que a pessoa está passando na relação afetiva, queira a pessoa falar ou não. Claro, você não sabe exatamente o que é, mas você sabe que ela está passando por uma dificuldade, ou na questão afetiva, ou na questão de saúde, ou uma tendência sexual. São coisas íntimas, por isso é assunto de consultório. É assunto íntimo em quem está lendo e o indivíduo, dono do mapa. Tá? A astrologia pode auxiliar muito as terapias sutis, complementares, alternativas. Lá em Londrina, no Vita Espaço Saúde, nós usamos as essências florais para, a partir da leitura do mapa astral, trabalhar com traumas, travas, liberar os potenciais de cura, superação, sucesso, saúde integral, realização. Ou seja, deixar a pessoa melhor na vida. Agora, se quebrar a perna, tem que ir lá engessar, tá? Os símbolos planetários propiciam um caminho para a compreensão dos processos vitais. Nós trabalhamos com símbolos. O que a ciência clássica já não gosta. Pesquisa qualitativa entrou na ciência clássica, eu vou chutar aí uns 15 anos atrás, talvez 20, não sei. Acho que tem gente aqui que sabe melhor que eu. Mas a ciência clássica, na metodologia quanti, não gosta do quali. E a astrologia é quali. É interpretativa, cheia de símbolos, é junguiana. Pouca gente gosta disso. Eu estou citando a Christine Valentine, que é um dos livros que eu cito no começo. Depois, se alguém quiser, a gente pode conversar um pouco mais disso. Tá? Jung percebeu que em épocas de conflito, a psique tende a evocar símbolos. Portanto, é nos momentos de impasse ou conflito, quando fracassam todos os esforços conhecidos e ainda nos sentimos frustrados, impotentes diante das situações, que o poder transformador dos símbolos e arquétipos pode ser muito útil na cura profunda do ser. Muitos buscam a leitura do mapa astral nas crises, que foi o meu caso, por exemplo. Eu estou partindo do pressuposto que todo mundo sabe o que é um arquétipo, né? Um padrão inconsciente que se repete. Cada astro tem um arquétipo ou mais de um. E o que está lá fora
por exemplo, registrado no instante do nosso nascimento, é um reflexo do que está aqui dentro, a nossa psique. Por isso que o Jung recomendou, por isso que tem esse fundamento. O Sol em tal lugar reflete que a essência, a minha essência, reverbera com aquelas energias daquele lugar que o Sol estava quando eu nasci. O Sol e depois todos os outros planetas. É muito comum acontecer isso, gente. Eu não gosto, eu detesto mapa, astrologia. Mas quando pega, né? Hora de despertar, né? Tá bom? E aí a terapia com astros, que cada vez fica mais comum, que o meu colega Scalop me trouxe hoje aqui, professor Scalop, me trouxe aqui uma matéria que saiu no UOL de hoje, não sei se alguém mais viu, cujo título é Astroterapia, promete acelerar solução de problemas emocionais. O que a gente observa já há algum tempo, que nós temos grandes amigos psicólogos lá em Londrina, é que muitas vezes uma terapia que demora 1, 2, 3 anos, sei lá quanto, às vezes com a ajuda dos astros, você descobre rapidinho o problema, ou os problemas que estão mais fortes e latentes. Olha, às vezes até a pessoa não consegue expressar aquilo, ou porque tem vergonha, ou porque tem medo, ou porque é imexível. A astrologia aponta para aquelas coisas. Mas tem alguma coisa aí que você não está querendo falar, mas tem alguma coisa aí que não está legal nessa área aqui. Então, é um instrumento de ajuda para os terapeutas, para os psicólogos, que trabalham com essa terapia mais do lado alternativo, que se chama, né? Os trânsitos, o que é um trânsito astrológico? É um planeta de hoje passando num ponto que você tinha ao nascer. Ele instiga, ele mexe, ele cutuca, tá? Para quem entende um pouquinho de astrologia, Urano passando no Sol. Você tem o Sol lá, que signo for, por exemplo, Peixes, que ainda hoje é 19, nós estamos no finalzinho de Peixes, né? Vamos começar a Áries daqui a pouco. A pessoa que tem um Urano passando no ponto que ele tinha o Sol quando nasceu, esse trânsito que a gente chama vai mexer muito com essa pessoa, vai querer que a pessoa seja nova, faça coisas novas, dê um salto na vida, tenha outras concepções de vida, mude radicalmente algumas coisas. E aí, do ponto de vista clássico, a pessoa está louca, pirou, não está bem, precisa tomar antidepressivo, ansiolítico e não sei o que mais. Você vai abafar e jogar embaixo do tapete uma coisa que a pessoa precisa entender e crescer. Então, esses são gatilhos, tá? O gatilho é sinal de busca de cura. Sempre foi, mesmo dentro das religiões. Sem abertura da mente não dá para aproveitar a leitura de mapa astral. Tipo, o cético que fala assim, vou fazer para ver o que dá. Vamos ver se é bom mesmo. Melhor não fazer, tá? Você tem que ter abertura de mente. Se você for com mente fechada, meu caro, essa sala tem 1, 2, 3, 4 portas. Vamos considerar que acho que aqui atrás não tem nenhuma, né? Aqui atrás tem 2? Não, 2, 4, 6 portas. Mas se eu quiser dizer que só se sai dessa sala por aquela porta, eu vou criar um dogma que só existe uma porta. E aí eu vou querer que todo mundo saia por aquela porta. Que eu vou pintar aquela lá como se não fosse, e as outras também, de tal maneira que só aquela parece porta, e todo mundo vai ter que sair por aquela porta. Mais ou menos isso que a ciência clássica e a religião clássica faz com a gente. Quando você descobre que existem outras portas, você fala, nossa, eu posso sair de outra forma. É descoberta, tá?
gatilho da astrologia, do trânsito astrológico, muitas vezes faz isso. Dentro da astrologia a gente usa muitos ciclos. O ciclo do Sol tem um ano, sempre que o Sol passa pelo mesmo ponto que estava onde a gente nasceu, a gente faz aniversário. Ciclo da Lua tem 28 dias, ciclo de Júpiter tem 12 anos, ciclo de Saturno, geralmente o mais usado, o mais visado, tem 29 anos. É muito importante a gente olhar o ciclo de Saturno no mapa de uma pessoa. Que fala dos karmas, fala das influências de pai e mãe, fala do familhão, fala do campo de família, as resistências que você tem de vencer esse campo de família. Dá para ver muita coisa interessante, gente. Tá? A gente pode pegar qualquer planeta para estudar os seus ciclos. E aí tem, por exemplo, o ciclo de Saturno é 29. Geralmente a pessoa sempre faz alguma coisa importante aos 29, seja boa ou ruim. Geralmente a pessoa faz transições aos 41, que é a oposição de Urano. Se não fizer, fica doente. Geralmente fica doente, fica louco, fica doente, porque o universo está pedindo para fazer transições. O que você fez aos 29 não entendeu, você tem uma tendência de repetir aos 58, que é o dobro. Então essas coisas, elas têm um sentido de acontecer. A natureza trabalha em ciclos. É muito legal entender isso. E você fala assim: poxa, as coisas não estão soltas. Esse Deus, se existe, eu estou colocando bem genericamente agora, tá? Ele organizou, né? Ele é um pouco diferente daquele Deus que eu já ouvi falar. É um Deus diferente, né? Quem é esse Deus? Importantíssimo que a gente chegue nessa pergunta. Quem é esse Deus? Porque o Deus, normalmente vindo de Descartes, que traz a ciência clássica, é o Deus de fim de semana, gente. É o Deus do cético, do materialista e do ateu de segunda a sexta, e do crente de sábado e domingo. Que chega de sábado e domingo e vai na igreja, no culto, sei lá onde, e o colega ficou doente e morreu aos 58, porque Deus não quis curar. Deus que está lá além de Plutão, não quis curar. Ele curou não sei quem, mas esse aqui, que era meu amigo, ele não quis curar. Eu perdi 2 amigos com 58, o ano passado, 58 e 59. Faleceram no segundo ciclo de Saturno. Problemas com Saturno. Está na cara que são problemas com Saturno. Não que você vai brigar lá com um astro chamado Saturno. Mas o símbolo de Saturno na nossa psique, que é a família. Faltou resolver questões de família. Ninguém deveria se casar antes de resolver Saturno. Não é à toa que é 29. Mas não pode? Pode. Claro que pode. Você vai resolver depois, de algum jeito, se conseguir. Mas se você conhecer os ciclos e ver que tudo tem um sentido, trabalhe antes, tá? Muito melhor você trabalhar antes. Conhecer as travas de família. Todas as famílias têm travas, todas. É preciso que a gente ponha a mão na ferida, se a gente quiser. E isso depois, quando a gente faz uma releitura da Bíblia, tem outro sabor, tem outro sentido. Quando o mestre fala, deixai pai e mãe, ele não está falando, deixa seu pai e sua mãe morar aqui, e você vai morar aqui. Gente, nós não somos mais criancinha para comer papinha. Deixar os padrões de pai e mãe. Senão não vá se juntar com outra pessoa, senão você vai repetir os padrões de pai e mãe ali, não vai dar certo. E qual a melhor época para fazer isso? 29. Não é que todo mundo tem que se casar aos 29, tá?
Mas todo mundo que já passou dos 29, dá uma olhada no que aconteceu aos 29, para entender um pouquinho os seus traumas de família, suas limitações de família. É muito legal isso, gente. Ah, mas eu não sou terapeuta, eu não vou trabalhar com isso. Bom, mas você é um ser vivo, né? Parece. Você vai fazer o que você faz, né? Você não dá aula. Você vai ser um ótimo, um professor muito melhor se você souber mais de si mesmo. Porque aquele professor que vai dar aula lá fora, ele briga com o mundo, bate na mulher ou apanha, sei lá, conforme o caso. Mas aí ele entra na sala de aula e aí ele se veste naquela: aqui eu tenho que ser professor. O melhor professor é que fala daquilo que ele acredita. Esse professor, o aluno sabe, o aluno conhece, o aluno reconhece. Não precisa ficar explicando, justificando. O aluno vê. Ele não é só o aluno, o colega também sabe. Se você é um vendedor, se você é um engenheiro, se você é um profissional de saúde, nada melhor do que você olhar nos olhos do seu paciente, do seu cliente. Seu cliente, se você estivesse falando a verdade sua, ele pode até gostar e não vir mais, ou ele pode aderir. Ele sabe que você está falando a verdade. Então, assim, a proposta é para todo mundo, não é só para o terapeuta, tá? Eu coloquei aqui um mapa do astro.com, que é um site bastante utilizado. Isso aqui é do dia de hoje. Alguém que nasceu hoje às 18 horas em Botucatu tem esse mapa aqui. De repente vocês conhecem alguém que nasceu hoje às 18 horas. O Sol no finalzinho de Peixes, 29 graus, tá? A Lua em Escorpião, aqui. O Ascendente em Virgem. Mercúrio no comecinho de Peixes. Vênus no comecinho de Aquário. Plutão em Capricórnio. Saturno em Escorpião também. Marte em Libra. Júpiter em Câncer. Para falar os pontos principais. Cada um desses, é claro que eu não vou explicar aqui para vocês. Eu sei que tem alguns que já conhecem mais. Cada um desses é um símbolo, gente. Então a pessoa que nasce hoje, que nasceu hoje às 18 horas, tem vários potenciais que estão nesse mapa. Falta a gente decodificar. Claro que passa pela leitura do astrólogo. O astrólogo pode ter uma cabeça assim, ou assado, maior, menor, mais aberta, mais fechada, enfim, claro. Por isso que quanto mais vocês souberem, melhor fica a leitura do mapa próprio de cada um, tá? Mas assim, bom, deixa eu perguntar, tem alguém que conhece alguém que teve filho hoje? Hoje? É amigo? 17, então pertinho desse mapa aqui. Lua em Escorpião, interesse por coisas ocultas. Só que assim, você não vai esperar que o nenê vai pôr um chapéu de bruxa. Geralmente, se ele, depois dos 29, porque é a idade da razão, da responsabilidade, essa pessoa vai se interessar por coisas mais ocultas. Essa pessoa vai ter uma dificuldade de trauma sexual de passado, seja de antepassado ou seja de vidas passadas, conforme cada um quiser ver. Por que eu estou falando isso? Porque tem um Marte retrógrado ali, que é uma cicatriz do passado que a pessoa precisa dar conta nessa vida. Vai aparecer agora? Não, vai aparecer lá na frente. O que vai ser? Não sei. Eu só sei dizer genericamente. A pessoa vai demonstrar isso, tá? Um Sol em Peixes, uma espiritualidade mais intensa, um gosto pelo lado artístico, pelo lado místico, e por aí vai, gente. Por aí vai. Claro que na hora que eu faço uma leitura dessa daqui, com uma pessoa que já é adulto, um adulto, ele vai falar das escolhas que fez. Eu realmente tive essa dificuldade, eu fiz assim, assado, tratei, não tratei, tive problema, sei lá, me casei 2 vezes por conta disso, porque eu
não dava certo a relação, porque eu queria assim, queria assado. Mas como era o casamento do seu pai? No casamento do meu pai com a minha mãe nunca foi bom, não sei o quê. Existe todo um contexto para inserir o indivíduo e fazer a leitura e se posicionar o indivíduo, e o indivíduo saber um pouco mais da vida dele naquele instante. O que a ciência nova ajuda? Ajuda sim, você não pode fazer previsão de nada. Nada é certo deterministicamente. Você tem uma tendência. Ajuda você a trabalhar com incertezas. Ajuda você a perceber que você é dono desse mapa. É você, né? Supondo que seja o seu mapa. Você está no palco da sua vida. Você não está mais sentado assistindo alguém desenvolver a sua vida. Seja pai, mãe, professor, médico. Você vem para o palco e fala, espera um pouquinho, deixa eu olhar esse script aqui. Esse script é meu. Você reformula o conceito de Deus automaticamente. É óbvio. Você vai pensar diferente sobre Deus. Não estou falando que você vai virar ateu. Você pode até virar, se você quiser. Vocês percebem que a gente deixa de ser manipulado em muitas áreas da nossa vida? E a gente assume as rédeas da vida quando a gente se conhece mais? Bom, astrologia arquetípica com os princípios da física dos antigos gregos, a verdadeira física, a física quântica, da nova ciência, onde entra o entusiasmo de se fazer o que se gosta. Pode-se unir a obrigação com o bem-estar? Pode-se ganhar a vida fazendo o que se gosta? Eu diria, essa pergunta tem sido um tanto quanto recorrente nas minhas falas ou nos meus contatos. Dá para você fazer o que se gosta e ganhar dinheiro com o que você gosta? Ou eu tenho que fazer um trabalho que eu detesto, mas eu tenho que fazer só para ganhar dinheiro? Eu diria que, do ponto de vista da astrologia, dá. Só que nós todos temos uma fase de Saturno, para depois entrar a fase de Urano. Geralmente as pessoas que não conseguem chegar nesse ponto é porque não venceram a fase de Saturno, que é a fase da responsabilidade, que é o trampo, como se diz na gíria, que é o ter que aguentar muita coisa, porque afinal de contas eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho minha mãe que precisa de mim, ou meu pai, sei lá o que for. Se eu consigo vencer trabalhando terapeuticamente as questões de Saturno, eu chego na fase de Urano, que é a libertação. Ai de quem fica só na fase de Saturno durante a vida toda e fica nos medos, nos exageros de responsabilidades, nos pesos, nos traumas, na pouca vida. Cadê a vida em abundância que a Bíblia fala tanto? Cadê a vida em abundância? É só peso, é só responsabilidade. Existe a fase de Urano, mas primeiro Saturno. Saturno é necessário. Nós precisamos entender Saturno. Todos nós temos os nossos pesos, os nossos familiares. À medida que a gente entende, a gente avança, a gente chega onde a gente quer. Então tudo tem um sentido, tudo tem um fluxo natural. Por que não se pode fazer algo de uma forma diferente do que foi feito até hoje? No século XXI, tempos de nova ciência, novas formas de olhar para a vida, tempos de uma nova espiritualidade. É preciso quebrar os padrões antigos que não servem mais. Então, assim, aquelas crenças, se a gente não olhar para as crenças que nós temos, não dá para a gente ir para frente. Quem realmente quer? Quem quer tem que pôr a mão na ferida e olhar o que tipo de crença nós temos. Por que eu acredito ou não acredito? Por que eu uso ou não uso? Por que eu uso homeopatia e florais e o outro não usa? Ou por que eu não aceito homeopatia e florais? Onde está escrito? Ah, mas o professor fulano de tal falou. Mas quem é o professor? É o dono da verdade? Eu uso as crenças que convêm para mim, segundo a minha escolha de vida.
Não o que o outro falou, seja esse outro pai, padre, pastor, professor. Nós precisamos ter coragem de mexer nas nossas crenças, gente. Da próxima vez em que você se sentir abandonado por suas crenças no modelo cartesiano, seja na ciência ou na religião, saiba que ainda dá para fazer sua vida extraordinária, como eu comecei falando, o Carpe Diem. Seize the day. Aproveite o dia, aproveite sua vida, faça a sua vida extraordinária. Não seja um a mais. Nós temos 7 bilhões de pessoas, não seja um a mais. Usando os novos conceitos surgidos no século XX. Saiba que a visão de Descartes, da separatividade, da ciência de um lado e a religião do outro, é só uma visão, não é a visão. Não precisa ter tanto medo de crescer, de evoluir, de descobrir quem é. Quem nós vamos esperar para falar isso para a gente? Quem? Nós estamos esperando de quem? Da escola? Das escolas? Das igrejas? Dos pais? Nós já somos adultos. Acho que já passamos dos 29, pelo menos a grande maioria que está aqui. Então, quando acontecerem essas crises, fica frio, chama um astrólogo. Obrigado. Queria recomendar ao Ivan, dizer que dos 3 astrólogos que eu fiz no meu mapa astral, eu tive uma identificação muito grande com o teu trabalho, te admiro. Obrigado. E adiantando um pouco um pedido de ajuda que ficou para amanhã em nossa reunião, acho que é bom dividir com todo mundo. A gente está num momento muito crítico em relação ao meio ambiente, onde se discute legislação aqui em Botucatu. Amanhã tem uma reunião na Câmara, às 6h30. Fica o convite para todos, é aberto para participarem. E eu assisti uma aula, né, da sua matéria optativa, e você comentava sobre uma carta da transdisciplinariedade. Eu queria fazer uma provocação no sentido de tentar entender, na sua visão, como poderíamos ter esse conceito levado ao poder legislativo, ao poder executivo, de uma maneira um pouco mais racional, porque se eu começar a relacionar alguns conceitos sistêmicos, complexos, né, teoria do caos, efeito borboleta, ou até algumas coisas que permeiam a minha própria área de tecnologia, né, então os gatilhos que você comentou hoje, na área de sistemas nós temos também. A gente programa gatilhos, que são atalhos para as funções de banco de dados, são chamados de triggers. Só que quando a gente está dentro de uma discussão que envolve a municipalidade, que envolve cidadania ética, que envolve prioridades, né? Compromissos com a população, as pessoas elas não querem, né? ou se esquivam, se escondem, e fica muito difícil você debater. E fica muito difícil ainda para a nossa geração, que não é tão racional, né, que é um pouco mais flutuante, tentar explicar um conceito, que é a transdisciplinaridade, que é explicar que obras, o planejamento, faz parte do meio ambiente, que consumo consciente faz parte do meio ambiente. Então, na tua opinião, como a gente poderia fazer com que a prefeitura saísse dos seus 29 anos e viesse para Urano e pudesse assumir um compromisso claro com Botucatu e pudesse trabalhar de uma maneira ética, não só no que diz respeito ao uso do dinheiro público, mas no que se diz a respeito do compromisso ambiental com a cidade, né? Como fazer esse despertar coletivo, porque também o Poder Executivo é um reflexo, né,
da coletividade. A própria Bíblia diz isso no livro de Eclesiastes. Há tempo para isso, há tempo para aquilo. Há tempo para aquilo, há tempo para isso. E assim por diante. Tem tempo para tudo na vida. Eu diria que em tempos de Unesp eu já fui bastante militante na questão política. Inclusive, aqui dentro, eu não sei quantos acompanharam, mas a Unesp nasceu de um reduto malufista. Eu vou ser caçado, né, de falar essas coisas aqui. Posso falar, né? E no final da década de 70, começo da década de 80, houve uma repressão imensa aqui em Campos, no Rubião, que eu trabalhava, e eu, assim, tomei partido, lutei contra todas essas forças arcaicas que existiam aqui dentro e que, de certa forma, passaram, mas aquele grupo ficou. Um grupo menor, naquela época, final da década de 80, começo de 90, mas esse grupo criou asas de novo, final da década de 90, e aí se estabeleceu, inclusive, não só na Unesp, mas como na cidade. Claro que eu tenho as minhas preferências, as minhas tendências políticas também, mas o que eu diria, Diogo, é assim: você não tem capacidade de mudar isso, a não ser mudando o seu micro-mundo. O seu macro-mundo só vai mudar quando você mudar o micro. Você querer que a Câmara aprove ou desaprove um certo projeto de lei, você pode até querer, você pode fazer um movimento, você pode justificar, você pode dizer que é ético, você pode dizer que é o problema de preservação ambiental, você pode dizer o que você quiser. Se eles não quiserem aprovar, eles não vão aprovar. Ou se eles quiserem derrubar, eles vão derrubar. Porque existem outras questões muito mais importantes do que a preservação. É lógico que a fachada vai ser sempre a preservação. Todo mundo, o que fizer, vai falar que está preservando. Né? Ninguém vai falar que não preserva. Ninguém é idiota de falar que não preserva. Mas eu vejo, além disso, uma disputa tão mesquinha no nosso país, uma disputa tão antagônica, um daqueles antagonismos que eu coloquei lá, de quem está certo e quem está errado, de um maniqueísmo tão rudimentar, que muitas vezes no nosso país se traduz por PT versus PSDB, algumas alternâncias aí, mas no fundo, mais ou menos isso, que quem está do lado de cá fala que esse é o demônio, quem está do lado de cá fala que aquele é o demônio. Tudo bem, cada um tem as suas preferências, mas enquanto a gente não sair, aí é transdisciplinaridade. Enquanto você não sair desse nível de antagonismo radical, você não entra no transdisciplinar. O transdisciplinar é alguma coisa que vai além do radicalismo. Eu, de certa forma, depois dessa militância, eu saí um pouquinho de cena, porque em todos os partidos, todos, sem exceção, existem os radicalismos. Então eu vi, na minha experiência, que é muito melhor você fazer um trabalho no seu micromundo. Por exemplo, qual é o meu micromundo? O meu micromundo é a sala de aula. Ou o meu consultório hoje, vamos dizer assim. Ou algumas eventuais conferências, palestras, etc., como esta. Então é muito melhor eu falar aquilo que eu acredito, que você é um fractal que reverbera e que a sua ética é que vai para frente. Não existe, como eu dizia nas minhas aulas, não sei se você assistiu essa aula ou não existe uma cadeira em Brasília que você senta e vira corrupto. Não existe essa cadeira, gente. O corrupto nasce, está no nosso meio, fura fila de padaria, passa pela direita nos carros, para de lugar de dois, no estacionamento, toma lugar de deficiente. Essas pessoas, se assumirem o governo, seja a nível de município, seja a nível de estado, seja a nível federal, eles vão fazer essas barbaridades que você fala: eu não acredito que no século XXI as pessoas ainda tenham essa ética tão mesquinha.
pode ir lá pegar o carrinho, vai dar o carrinho. Eu estava lá em Londrina 3, 4 dias atrás, eu estava entrando no meu carro, e aí eu vi uma senhora, a uns 5, 6 metros de distância, ela pegou um carrinho, o supermercado tinha um estacionamento subterrâneo, e ela deixou o carrinho no meio, passagem dos carros. Ela olhou para cá, eu não vi o que eu estava olhando para ela. Deixou o carrinho ali no meio, tomou o carro e foi embora. Quer dizer, a corrupção nasce por falta de ética. Ela nasce no nosso meio, gente. Não adianta a gente falar para o presidente, para o governador, não é que não adianta. Estou falando assim, em termos mais gerais. Entendeu? Nós temos que mexer na nossa ética, no nosso mundo. É onde a gente está que a gente tem que ser ético. Eu acho legal esses movimentos que vocês fazem. Eu acho importante esses movimentos. Mas cuidado com extremismos. Eles têm os lobbies para conseguir o que eles querem. Você sabe disso? Cuidado para não dar murro em ponta de faca. O que você pode é falar assim, ó, houve um lobby assim, assim, assim. Manda uma matéria para o jornal, põe no seu blog, divulga. O máximo que você pode fazer. Você não vai lá bater no cara, ou no fulano, ou no ciclano, seja lá quem for. Faz a sua parte, você faz um trabalho tão legal, tão bonito, sabe? Mas não adianta você querer que as coisas sejam assim ou assado. Nosso povo é assim. Esse é o jeito de ser brasileiro. Infelizmente. Oi, boa noite. Oi. Ana Thalita. Oi. Eu quero saber como se faz a leitura no mapa astral dos trígonos e das quadraturas. No mapa você tem, como você falou, esses aspectos, quadraturas e trígonos. Em princípio, as quadraturas são aspectos difíceis e os trígonos são aspectos fáceis, né? Precisa entender, porque geralmente os trígonos a pessoa não usa, são dons, são os talentos que não são usados, tá? É como se você tivesse um talento e você fica com medo do dono da terra e enterra o talento, parábola dos talentos, para quem se lembra, tá? Porque você sabe que está sempre ali. E aí quando vem o Senhor da terra e fala assim, quem falou para você enterrar talento? Servo mau e infiel, longe de mim. Esse é o problema dos trígonos não usados, tá? As quadraturas é difícil você não saber delas, porque elas te cutucam, tá? Você pega uma quadratura, que são, por exemplo, essa linha vermelha que tem aqui embaixo, por exemplo, tem uma quadratura entre Lua e Vênus aqui embaixo. Não é uma quadratura plena, mas é uma quadratura. Uma dificuldade da pessoa expressar o lado feminino, emoção, por exemplo. Tem uma dificuldade de expressar emoções. Nasceu com isso, precisa trabalhar. Mas como nasceu com isso? Nasceu com isso assim, pode ter vindo da mãe, ou da avó, ou de alguma figura feminina importante na vida, e a pessoa fica meio travada nas emoções. Então, quando isso é lido no mapa, é revelado para o indivíduo, e o indivíduo precisa trabalhar com terapia. Não tem outro jeito, tá? Eu quero fazer uma pergunta a respeito da sua visão da astrologia como ciência, assim, nas universidades, porque em Brasília, eu estudei na UNB, e teve uma época que eu acho que era o astrólogo Ricardo Lima, fez uma pesquisa que foi sistematizada, de leituras de mapas e acontecimentos que ele estava analisando. E deu mais de 90% de acerto dentro do que ele leu. A academia recebeu bem, teve uma repercussão boa. E depois, num outro centro universitário particular, entrou a astrologia como uma cadeira de estudo transdisciplinar. Então, assim, eu venho vendo uma abertura nas universidades e quero ver, assim, na sua visão da era de Aquário, que puxa a ciência dessa maneira mais, né, abstrata, como que o senhor vê? O Lindemann é um teósofo, né? Não sei se você sabe, é um dos líderes da Sociedade Teosófica do Brasil. E realmente ele fez um estudo lá em Brasília, né, onde ele mora, sobre esses acertos, assim.
Eu diria o seguinte: depende muito da cabeça dos dirigentes da universidade onde você está falando. Tá? Então, por exemplo, geralmente quando você vê algum desenvolvimento na área de terapias chamadas alternativas ou complementares, aqui no estado de São Paulo, você está se referindo à Unifesp, em São Paulo, geralmente. Um outro caso da USP, mas geralmente a Unifesp. Por quê? Porque lá tem pessoas de cabeça mais aberta. Quem decide essas coisas são as pessoas. Os órgãos de fomento são feitos de pessoas. Os órgãos de fomento da FAPESP, do CNPq, são feitos de pessoas. Se você coloca nesses órgãos pessoas de crenças rígidas, cabeça mais fechada, toda vez que você enviar um projeto alternativo, a chance de voltar é mais de 90%. A chance de ser negado. Eu mesmo, nos últimos 10 anos aqui, tive muitos projetos negados. Tá? Eu orientei, há uns anos atrás, uns 5 anos atrás, uma tese de doutorado com florais aqui, na Faculdade de Medicina aqui. Tá? Mas é um trabalho penoso, no sentido de você ter que mostrar, florear, para ser aceito numa comissão de pós-graduação, aquele trabalho para depois ser desenvolvido. É um trabalho muito penoso, eu diria. Eu acho que a UNB, talvez naquela época, ou ainda hoje, eu não sei, tem pessoas de cabeça mais aberta, que aceitaram isso. E que bom que o Ricardo conseguiu fazer isso daí. Eu vejo com bons olhos. Porém, eu não acho que a gente deva ficar esperando isso. Eu não acho que a astrologia deva virar uma ciência. Ela é um conhecimento profundo. É a mesma coisa que você introduzir florais na saúde pública. A homeopatia já foi introduzida, mas acaba ficando alopatizada. Porque os médicos que vão atender as pessoas têm pouco tempo. Para esse tipo de atendimento, nós precisamos de muito tempo. Nós precisamos conhecer a pessoa que está lá, o paciente, o cliente. Não dá para você, em 10 minutos, resolver um caso desse, sabe? Então, eu acho assim, eu acho legal porque existe uma abertura, tá? Mas a gente não pode ficar dependendo disso. A disciplina que eu dava aqui, que até o Diogo comentou, que é a disciplina da teoria do caos, causas fractais, eu acho que outras pessoas aqui já fizeram, conheciam. Eu tinha uma dificuldade tremenda, porque quando eu propunha essa disciplina, optativa, hein? Eles implicavam com a literatura que eu passava. Por exemplo, o livro do Capra não pode entrar, porque o Capra não é científico. Aqui, o Unesp de Botucatu, o Capra não é científico. Isso não é dogma, né? Imagina. Então, você vai falar o quê para uma pessoa que acha que não pode ter o livro do Capra citado na sua literatura? Dá licença, né? Então, o que eu faço? Eu tiro o livro do Capra da literatura, porque daí ela é aprovada, e na minha aula eu vou falar de Capra. Porque daí na minha aula quem manda sou eu. Se não gosta, quantas portas tem? 6. Escolha a porta que você quer sair. Se o professor vem falar alguma coisa, bom, você está falando de Capra na aula? Ué, você está falando dos seus... Você está dogmatizando, você está falando que eu estou dogmatizando, você está dogmatizando do outro lado. Então existe uma coisa muito ruim nesse sentido. Agora, existem as pessoas de cabeça aberta, tá? Eu acho que é essas pessoas que você deve procurar. Alguém quer fazer um trabalho assim? Procura as pessoas de cabeça aberta. Quanto menos dogma, melhor. Tá? Eu acho que tem um avanço, sim. Meu nome é Rui, sou aposentado na Unesp também, recentemente, em maio do ano passado. E eu gostaria de, na sua fala, nós estamos vivendo a era da espiritualidade. Há exemplo de outras fontes que dizem a mesma coisa, inclusive o especialista, o maior especialista em cavalo, o Michael Leitman, também fala a mesma coisa. Inclusive, ele diz que tudo que nos acontece hoje é reflexo dos mundos superiores. E isso parece ser uma contradição.
porque a nossa concepção de mundos superiores é aquele mundo que nos ensinaram nas religiões. E como que eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, dessas aparentes contradições, e a questão também de provavelmente nós estamos querendo explicar essas aparentes contradições com o pensamento linear e não com o pensamento circular, ou sentimento circular, melhor dizendo. É isso. Obrigado. Hoje, o que eu vejo de busca de visão espiritual transdisciplinar, que vai além da matéria, é muito diferente do que eu pensava 15, 20 anos atrás. Tá? Vamos dizer assim, na linguagem que eu usei aqui, as minhas crenças eram outras. Tá? Eu passei diferentes crenças nesses últimos 15, 20 anos, até por conta das crises que eu vivenciei. E nesse ponto as crises são muito bem-vindas, porque são elas que ensinam a gente a subir, evoluir, mudar. A mudança é essencial para quem quer evoluir. Tá? Eu estou buscando, é isso que eu posso dizer para você. Eu até concordei com ela aqui sobre o Ricardo, porque o Ricardo Lindman, que além de astrólogo, é um teósofo. Eu tenho seguido muito as palestras dele, não só em Londrina, mas em outros lugares que ele tem ido ali, visitando aqui no Brasil, porque hoje eu estou mais para a teosofia do que qualquer outra coisa. Mas eu não posso dizer que, todo mundo, se vocês não entrarem na teosofia, vocês estão fora. Eu não posso fazer uma afirmativa dessa. Eu posso dizer que o meu momento de hoje é esse. As coisas se abrem mais fáceis para mim. Faz sentido, tem que fazer um sentido aqui dentro, tá? Elas fazem mais sentido assim. Talvez pela minha história, talvez por aquilo que eu vejo no mundo, talvez por aquilo que eu vejo as pessoas buscando, querendo conhecer cada vez mais, querendo se abrir, sair de visões dogmáticas e ir para mais abertura. Essas coisas fazem sentido. As pessoas que me procuram para fazer leitura de mapa, que falam assim: nossa, eu vivi não sei quantos anos assim, fechado, mas eu estou querendo viver agora. Chega, estou querendo saber o que tem atrás da cortina. Eu sempre me fechei, eu sempre não me permiti. Eu estou querendo saber. Então, essas buscas das pessoas têm me mostrado uma visão de mundo muito mais aberta. É isso que eu posso dizer, da minha experiência. Eu acho que o mundo caminha, eu sinto que o mundo caminha para um momento muito menos dogmático. Qualquer área, ciência, religião, muito menos dogmático. O dogma fecha, o dogma é sistema fechado. Se você usar a teoria do caos, o sistema fechado morre em si mesmo, é vencido pela entropia. A entropia mata o sistema. A entropia é a desordem total do sistema. O sistema precisa ser quanto mais aberto possível. Nós precisamos ser quanto mais sistemas meteorológicos mais abertos, mais flexíveis à mudança, deixar nossa vida fluir da maneira que Heráclito falava lá no século V a.C. Tudo muda a cada instante, tudo flui, ninguém pisa no mesmo rio duas vezes. E a nossa sociedade como um todo, ela não trouxe os ensinamentos de Heráclito, porque como é que eu vou controlar um Heráclito? Não dá para controlar a incerteza. Eu preciso controlar. Eu preciso saber o que vai acontecer amanhã, seja em qualquer sistema, seja o meu da minha pesquisa na universidade, ou seja o meu da minha vida. Eu preciso controlar a minha conta, eu preciso controlar o meu cônjuge, eu preciso controlar os meus filhos, eu preciso controlar o meu empregado, o meu funcionário. Eu preciso controlar. Isso é a ideia de Descartes. Nós estamos na era de Aquário para dizer assim: gente, nós precisamos vivenciar a incerteza. E aí entra confiança, entra um lado muito mais de eu ser esse Deus também, parte desse Deus que tanto se falou. Também sou parte desse Deus. E o que me cabe? Preciso ter coragem de juntar esses conhecimentos. Os conhecimentos não estão aqui. Aqui é a universidade, então você só fala de ciência.
O dia que você for lá na igreja, não sei das quantas, aí você fala de religião. Pô, gente, divisão entre fé e razão. De novo. Ah, mas isso não existe. Faça existir. Faça no seu espaço, faça na sua casa, faça no seu grupo. Crie. Não fique esperando alguém. Faça você. Seja você o movimento novo que você espera do mundo. Mais ou menos isso que o Gandhi dizia. Faça você. Então, eu vejo que nós estamos evoluindo enquanto humanidade. É claro que tem os que querem e os que não querem. Isso é óbvio. Tá? Mas eu acho que esses que você citou estão vendo o caminhar da humanidade, sim. Nós estamos caminhando para sistemas mais abertos. E é tão bom, poxa. Dá para você juntar as coisas sem se ferir, sabe? Sem se machucar, sem ficar preso naquelas condições de falar, tá ruim aqui, mas eu tenho que ficar. Não, você não tem que ficar. Você fica se você quiser. Meu nome é Tami, eu sou estudante de agronomia aqui da Unesp. E no final do ano passado eu estive presente num encontro de agroecologia em Porto Alegre e tive a oportunidade de participar de uma oficina de agricultura biodinâmica. E lá eles nos ensinaram a observar as constelações através de um aplicativo. E uma coisa que me chamou a atenção foi que quando a gente olha para as constelações no céu, elas têm tamanhos diferentes, assim. Então, por exemplo, a constelação de Aquário é muito maior que a de Peixes, por exemplo. Daí supus eu que o Sol, então, demora muito mais dias em Aquário do que em Peixes, por exemplo. E eu fiquei até curiosa depois para saber se no momento do meu nascimento eu realmente era aquariana, ou se ele estava em outro lugar, pela diferença dos dias. E a dúvida que ficou em mim é como que a astrologia ela observa, né, dentro disso, quando ela coloca todos os signos em dias aproximadamente iguais, assim, né, 30 dias para cada signo, assim. Eu fiquei curiosa para entender como que a astrologia trabalha com isso. A astrologia não trabalha com constelação, não trabalha com signos. E os signos são iguais em tamanho. Por isso que cada um... Você pode ter uma constelação muito pequena e outra muito grande, mas os signos relativos àquelas constelações, elas são iguais. Tá? E eram esses símbolos dos signos que os antigos usavam, não as constelações. Eu diria o seguinte para você também, como uma informação adicional. As pessoas... Claro, você está com uma dúvida aqui que veio dessa vivência que você teve. Mas as pessoas que colocam essa questão, elas colocam geralmente, tá, no sentido de denegrir o nome a astrologia de modo geral. Como é que você põe todas as coisas iguais se as constelações são diferentes? Nós não estamos falando de constelação, nós estamos falando de signo. Há uns anos atrás, quando a Veja fez aquela reportagem, ela estava falando de constelação, não estava falando de signo. A Veja, quando quer denegrir o nome de alguém, ela denigre, ela joga no lixo. Não só de astrologia, tá? Homeopatia, por exemplo, já jogou no lixo algumas vezes. E as pessoas que ela costuma jogar no lixo. Por isso que eu tenho a posição do nem veja nem leia, que eu coloco no meu Facebook. Porque realmente não é que eles falam imprescindível, quando eles fazem a propaganda deles, indispensável para quem quer ser enganado. É isso que eu vejo, da nem veja nem leia. Mas a diferença que você coloca é de constelação para signo, tá? A astrologia trabalha com signos. É assim que os antigos usavam, é isso que a gente usa ainda hoje. Se você realmente for para a constelação, você vai achar outras coisas aqui que vão te confundir. Se você nasceu no signo de Aquário, você é aquariano. Que dia você nasceu? Então você é aquariano, lá do final de Aquário. Boa noite. Sou Funtz, sou físico, especialização em quântica, sou professor de robótica. E eu gostaria que o senhor respondesse, não só para mim, mas para todos nós, qual é a importância do observador dentro desse processo todo? E a segunda pergunta: não seria um paradoxo
considerando que, no processo quântico subatômico, tudo é energia. A nossa vida, o nosso cosmos, todo o nosso mundo também supostamente poderia ser um complexo energético. Levando em consideração o dueto, a dualidade de ondas, partículas e tudo mais que nós conhecemos, que o senhor conhece muito bem, aonde encaixa o processo físico dos astros? O que é tudo isso, senão um grande sonho, no qual no sonho eu posso tudo, como idealizador, como um observador. Quando você conhece o seu mapa astral, você conhece os seus potenciais. Se você não mentalizar, se você não colocar aquilo lá em foco, você não torna realidade, você está participando da construção da sua realidade enquanto observador. Você interfere. O mundo não é dado e você está de fora observando, você participa dessa criação. Nós somos co-criadores. A visão que eu tenho da quântica é uma visão muito semelhante à do Goswami, tá? Claro que não só do Goswami, mas a visão do Capra, a visão do Goswami, a ligação com a espiritualidade oriental, essas coisas que para mim fazem muito sentido. A sua segunda pergunta ficou difusa, na verdade. Não sei aonde exatamente que você quis chegar, mas eu diria assim: nós precisamos entender a nossa participação nesse mundo. Realmente tudo é energia, mas por que existem os seres humanos e os não humanos? Essas perguntas filosóficas que os filósofos gregos fizeram, nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Eu diria, como eu dizia para os alunos, que sem filosofia não se faz física, trazer esses conceitos para serem debatidos hoje. Saber quem nós somos, por que nós somos aqui, quem é o ser humano do século XXI. Quando a gente busca essas respostas, muito embora tenham respostas diferentes, a gente vê que o mundo é um palco onde se desenvolvem todas essas cenas, e que nós realmente não somos só observadores. Não existe um Deus lá fora que comanda tudo e nós somos bonequinhos que esse Deus movimenta, né? Claro que nós podemos ter uma visão ateia da vida. Tem vários cientistas que são ateus, né? Alguns famosos, né? Me lembro dos geneticistas que escreveu Deus, uma ilusão. Talvez você se lembre. O Sheldrake, que é um biólogo não aceito pela academia, escreveu A Ciência, uma Desilusão. Ou seja, são posições de cada um, como cada um vê o mundo. E eu acho que nós somos chamados a seguir aquilo que mais toca, mais nos move, mais nos chama, de tal forma que a gente se sinta bem, de tal forma que a gente possa fazer o que a gente faz da melhor forma possível. Quando a gente faz isso, enxerga isso, vivencia isso, nós estamos no caminho certo. Essa palestra, na verdade, a ideia do Luz no Campo, desse evento, é realmente trazer ideias diferentes daquilo que a gente pensa normalmente, né? Trazer conflito para nós, para a nossa vida. Fazer com que a gente pense mais nas coisas que acontecem ao nosso redor, que normalmente a gente não pensa, né? Principalmente nós aqui da universidade, que fica fazendo pesquisa e fica fechado, né? Esse tipo de palestra nos traz outras ideias, que existem muito mais coisas no universo do que aquilo que a gente imagina, que funcionam, né? Funciona muito, não só a astrologia. Então a gente queria agradecer em nome da Faculdade de Ciências Agronômicas, em nome da Fundação FEPAF, pela palestra do professor Ivan, e a gente queria oferecer um pequeno presente da Fundação FEPAF, no sentido de agradecimento mesmo de se ter vindo lá de Londrina e nos
trazer esse prazer dessa palestra. Então, obrigado. E eu agradeço a presença de todos vocês. Em abril nós não temos palestras no campus, nós não tivemos, não tem quarta-feira livre, mas com certeza em maio a gente está de volta. Tá bom? Obrigado por ter.